Oi, pessoal. Eu queria familiarizar vocês com algumas coisas que a gente vai ver durante todo o curso, né? Em todos os módulos tem algumas coisas que se repetem. Então, vocês vão ver que cada módulo tem exercícios diferentes, né? Em todas elas vocês vão ver alguns diálogos, em todas elas vocês vão ver parte de gramática, em todas elas vocês vão ver uma coisa que se chama snapshot. Snapshot é um tipo de um flash, né? Uma coisa rápida sobre aquele assunto que está sendo abordado durante aquele módulo. Pode ser uma curiosidade, pode ser um conhecimento geral, é alguma coisa sobre o assunto que está sendo tratado dentro daquele módulo. Em algumas delas nós vamos ter alguma coisa sobre pronúncia, que é uma coisa importante para a gente, né? Muitas vezes é uma coisa bem simples, como só ligar o fim de uma palavra na outra, né? Vocês já devem ter notado que as palavras, as conversações em geral, né, em inglês, vão sempre grudar uma coisa na outra, mas se a gente prestar atenção, a gente faz isso também em português. Outras vai ser mais a coisa de entonação, né? Então é só uma coisa de repetir para vocês irem se acostumando o ouvido. Mas por todo o curso, vocês vão ver algumas coisas assim muito repetidas, assim, não repetitivas, mas que são fáceis de vocês pegarem a engrenagem de como o curso funciona. Todas as vezes que vocês verem um símbolo de um alto-falante, vocês vão clicar nesse alto-falante, porque ali vai ter um áudio. E aquele áudio vocês vão poder acompanhar o que está escrito logo em seguida, tá certo? Então vocês vão clicar naquele alto-falante e por ali vocês vão acompanhar o que está escrito em seguida. E isso vocês vão poder fazer quantas vezes forem necessárias para vocês acostumarem bastante o ouvido, né, com o som, com a pronúncia, com a entonação. E isso é uma coisa que tem ajudado bastante no sucesso desse nosso curso, né? Porque vocês vão estar aprendendo a falar escutando, né? É mais ou menos a maneira como a gente aprendeu a falar português. Nós não aprendemos a falar português com um dicionário, nós não aprendemos a falar português com um livro de gramática na mão, não é verdade? Nós aprendemos a falar a nossa língua ouvindo as pessoas na nossa volta, falando, conversando de uma maneira natural, e com isso nós fomos aprendendo a escutar e entender mais ou menos o que estava acontecendo e pegar a entonação, a pronúncia correta das palavras e tudo mais. E depois nós fomos aprendendo o exato significado de cada palavra, e com isso fomos aprendendo um pouco de gramática, conjugação de verbos, não é verdade? Mas de uma maneira muito prática. E esse método se baseia nesse mesmo processo, tá certo? Então, tudo vai ser uma maneira muito prática de aprender uma outra língua, um outro idioma. Então, eu quero que vocês sejam bem honestos com vocês mesmos em primeiro lugar. Então, quando vocês têm um diálogo, por exemplo, eu gostaria que vocês cobrissem as palavras, né? Vai estar o diálogo escrito ali na frente de vocês, mas eu queria que vocês fechassem os olhos ou pusessem a mão em cima das palavras e só tentassem escutar, para tentar entender aquilo que está sendo falado sem estar lendo, né? Que a gente tem o hábito, alguns de vocês e muitos dos nossos alunos, eu sei, fazem isso, assistem vídeos, assistem filmes ou seriados com legenda em inglês, mas eu sei que, na verdade, às vezes vocês até estão escutando nos primeiros 5 minutinhos, vamos dizer, mas dali a pouco eu sei que vocês não estão mais escutando, vocês estão lendo.
né? Eu tenho certeza disso, porque é natural, né? Você está querendo checar no começo se está falando exatamente aquilo que está escrito e dali a pouco você vai ver, você está lendo e não está escutando. Né? Então, vamos começar a habituar os nossos ouvidos, vamos começar a habituar a pensar em inglês, né? Traduzir o mínimo possível. Eu vou estar explicando para vocês o significado das palavras, né? Mas não vou estar traduzindo, né? E eu gostaria que vocês evitassem de ficar buscando no Google, né? Muitas pessoas têm esse vício de ir procurar a tradução de tudo ou querer traduzir ao pé da letra. Isso não é um bom método, um bom hábito, porque muitas palavras, vocês vão ver com o correr do tempo, vão ter outros significados dependendo do contexto, né? Elas podem ser usadas de muitas maneiras diferentes. Então, tentem não criar esse hábito, né? O hábito de ficar traduzindo não é bom, tá? Vamos tentar ir pensando em inglês, tá? Vamos assimilando tudo aquilo que está sendo falado, vamos entendendo aquilo e vamos absorvendo aquilo daquela maneira, né? Então, tá, isso daí significa tal coisa, né? E vamos colocar aquilo na nossa cabeça daquela maneira e vamos transformando os nossos hábitos e começar a pensar cada vez mais em inglês, tá certo? Então, quando vocês verem o símbolo do alto-falante, pode apertar ali que vai ter um áudio. Depois de cada exercício, vocês provavelmente vão ver um espaço em branco. Depois que vocês fizerem o exercício, presta atenção, depois que vocês fizerem o exercício, pode clicar que vai aparecer a resposta, mas não vai clicar antes, tá? Então, vai aparecer a resposta depois que, quando vocês clicarem, depois que vocês fizerem algum exercício, tá certo? Deixa eu pensar o que mais que eu tenho para falar no momento. Acho que por enquanto é só. Se aparecer mais alguma coisa, eu acrescento em algum outro vídeo durante o percurso, ok? Obrigada, bye bye!